Agora eu tô entrando aqui a gente falar um pouco sobre a voz do Espírito Santo. Deus tem falado no meu coração sobre isso esses tempos, ultimamente, e queria compartilhar com vocês algo assim que às vezes tem gente que não sabe, né? Tem gente que às vezes tá meio perdido e se pergunta, será que o Espírito Santo fala comigo? Será que Deus fala comigo? Será que a gente tem como ouvir realmente a voz do Espírito Santo? E eu quero te dizer que tem. Dá pra gente ouvir a voz do Espírito Santo todo dia na nossa vida. Só que a gente tá atento, tem que estar atento, porque ele fala de maneira suave, de maneira simples, né? Às vezes, né, na minha vida, eu me perguntava muito como eu faço para ouvir a voz de Deus, eu faço para ter uma comunhão com o Espírito Santo, como é que eu faço para que Deus ele fale comigo. E eu orava, eu buscava, lia a Bíblia e tal, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Mas parece que eu não ouvia a voz de Deus, porque todo mundo falava, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e eu fiz, e não sei o quê. E eu pensava, tá, mas Deus fala com todo mundo, mas comigo não fala, entende? Até que eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. E, e ele fala assim de maneira suave, simples. É muito simples. E a gente quer ouvir algo sobrenatural, que a gente vê uma voz do céu e fala, oh meu filho amado, para. Não é bem assim. Não é bem assim também. Deus pode realmente vir falar no teu ouvido, falar, mas geralmente não é assim. Geralmente o Espírito Santo ele vem, ele fala no teu pensamento, na tua imaginação, no teu uma intuição. Então, eu aprendi a ouvir a voz de Deus dentro de casa, a voz do Espírito Santo dentro de casa com coisa pequena, que nem eu passar na frente da louça e eu senti algo dentro de mim, como se fosse um pensamento, me dizendo, lava a louça. Eu, tá louco? Nunca gostei de lavar a louça. Então, mas eu peguei, tá, vou lavar. Daqui a pouco, passava na rua, tinha um papel no chão, aí junto o papel, joga no lixo. Esses pequenos pensamentos que vinha dessa forma, aquilo ali eu ficava pensando, será que é eu mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é o meu corpo que reage dessa forma? Até que eu fui aprender que isso é a voz do Espírito Santo. Às vezes ele é coisinha pequena que a gente aprende a ouvir as grandes, entende? Então, quando eu comecei a dar ouvido a essa vozinha, esse pensamento que eu achava que era eu mesmo pensando, que eu achava que era algo meu, comecei a dar ouvidos e conforme eu fui dando ouvidos, o Espírito Santo foi me pedindo coisas maiores, né? Até depois coisa muito maior. Então comecei a entregar, comecei a fazer e Deus ele foi se manifestando, me levando a um nível maior. Então eu quero te dizer que às vezes a gente se pergunta como ouvir a voz de Deus. A gente se pergunta como eu faço para ouvir a voz de Deus. Mas Deus ele está falando ao teu coração. Só que às vezes é algo pequeno, algo simples. E se a gente não romper no pequeno, como é que a gente vai para um algo maior? Como é que ele vai te pedir para ir para Israel ou para Estados Unidos, Itália, Alemanha, se quando ele te pede para ir na frente da tua casa juntar um papel, tu não vai? Se quando ele te pede para lavar uma louça dentro da tua própria casa, tu não lava? Então como é que a gente quer algo a mais do Senhor, se quando ele pede algo minúsculo, a gente não faz? Ele, eu não posso contar com essa pessoa, porque eu peço para ele, ele não tá nem aí, ele não faz o que eu peço. Então, eu acho que ele vai te levar a níveis maiores, se os níveis pequenininhos tu não é capaz de fazer, né? Eu falo assim, não para tocar em quem tá vendo, mas porque para mim foi assim. Para mim, eu falava assim para Deus, Deus, um dia eu quero que o Senhor me leve em Israel, mas eu quero só ir com o Senhor, sem excursão, sem nada, só eu e tu. E um dia veio esse pensamento, essa voz, para mim até na praça, deu,
peguei, tá, eu vou. Eu comecei a pensar que era coisa da minha cabeça, coisa. Eu cheguei na praça, e a praça aqui da minha cidade, eu cheguei ali e daí de repente tinha um cara sentado e veio aquela vozinha também, vai lá e diz que eu amo ele. Eu, bah, tá, vou lá. Porque falar Jesus te ama, todo mundo fala isso, então pensei, bah, será que é Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas eu fui lá, falei, Jesus mandou dizer, ele te ama e tal, tá contigo. E falei aquilo que estava no meu espírito, no meu pensamento ali. E o cara meio que nem deu bola, cara. Tipo, Jesus ama todo mundo, verdade, tá? Tipo, já me tocando assim, né? E eu peguei, pá, mas Jesus te ama mesmo, sim, eu falei pra ele de novo dele. Não, ele ama todo mundo, ele ama todo mundo. Daí eu digo, bah, então, pra quê? Mas que cara ingrato. Peguei, comecei, eu saí, fui vindo embora de novo pra casa e eu falando com o Espírito Santo, tá, mas cara ingrato, senhor. Será que foi o senhor mesmo? Fui lá, falei que tu amava ele, não deu nem bola ainda, só faltou me tocar de lá. Daí o Espírito Santo ministrou no meu coração, veio aqueles pensamentos de novo e eu senti mais claro ainda, mais claro do que eu já tinha sentido, me falando assim, Miguel, como é que tu quer que eu te leve a Israel, se quando eu falo algo, tu fica reclamando, tu fica dizendo que não é eu, que é coisa da tua cabeça? Então se tu não obedece às coisas pequenas, como é que eu vou te levar nas grandes? Tipo, é o que eu senti dentro de mim naquele dia. E eu fiquei quieto, eu falei, tá, ganhasse. Realmente, é o Senhor. E foi ali Deus foi me capacitando, foi me mostrando que eu estava ouvindo a voz dele realmente. Só que muitas vezes eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que não é fácil, porque até hoje isso já faz muito tempo, já faz um ano atrás, quase um ano. E agora eu vivo isso todo dia. Todo dia o Espírito Santo tá ministrando no meu coração, tá falando algo para mim fazer, e muitas vezes eu acho que é coisa da minha cabeça. Ainda hoje sim, eu acho que ainda às vezes é coisa da minha cabeça, mas eu não me calo mais. Eu falo, se Deus manda eu fazer algo, eu faço. Se Deus manda eu falar algo, eu faço. É difícil às vezes, a maioria das vezes ele pede coisas que é difícil pra gente fazer, né? Como lavar uma louça, que eu sinceramente não vou lavar louça. Então, ele pede algo difícil pra gente fazer. Então, vai de nós a aceitar, obedecer, porque conforme ele vai te pedindo e tu obedecendo, ele vai dizer, eu posso contar com o Miguel, eu posso contar com você que está assistindo, porque eu falo com ele, ele me ouve. Então, eu vou usar ele para curar, eu vou usar ele para revelar, vou usar ele para liberar a profecia, eu vou usar ele para isso, para aquilo, entende? Então, Deus vai te usando cada vez mais, porque sabe que ele pode contar contigo. Então, se você tem alguma dúvida sobre a voz do Espírito Santo, ela é tipo um pensamento, é uma intuição, é uma certeza que às vezes vem. Tem um casal de amigo meu aqui da minha igreja, a igreja que eu congrego, eles são líderes de jovens hoje. E antes dele ser líder de jovem, eu acho que foi 3 vezes, eu nunca me esqueço, foi 3 vezes, e faz pouco tempo atrás, faz pouco tempo. Eu falei, nós conversando assim do nada, e eu falei para eles, vocês vão ser líder de jovens, estou vendo isso, alguma coisa assim, entende? Não me lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei 3 vezes que eles iam ser líder de jovens. E a primeira vez eles me olharam meio assim, olharam um para a cara do outro, né? Depois, né? E daqui a pouco, e de repente, depois de um tempo, de um mês, olha, não deu um mês, eles me aparecem na igreja como líder de jovens. Então, aquela pensamentinho, aquela palavrinha, aquela intuição, aquela certeza, como no caso ali que eu falei deles ali, de líderes jovens, veio uma certeza dentro de mim, não foi algo, uma voz, mas veio algo assim dentro de mim, uma certeza que ia acontecer aquilo. E eu imediatamente falei para eles, vocês vão ser líderes de jovens. Um dia eu até mandei mensagem, vocês vão ser líderes de jovens, né, Mateus? É verdade, o nome dele é Mateus.
E hoje estão lá, líderes de jovens, são uma bênção, e Deus tem usado muito a vida deles para me abençoar, entende? Com as palavras que eles levam, e vice-versa, que a gente é bem unido ali na nossa igreja, os jovens, e então, enfim, o que eu quero dizer, para não me estender mais, é que Jesus, que o Espírito Santo, ele fala de forma simples, às vezes é uma intuição, uma certeza, um pensamento, entende? Então, não fique esperando, às vezes, algo, tipo, sobrenatural. Pode acontecer, pode. Deus, ele faz o que ele quer. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer. Mas, geralmente, é um pensamentinho, uma intuição. Então, saiba que Deus, ele está no controle da tua situação. Deus, ele está no controle da tua vida. Então, se tu ouvir um pensamentinho, ouvir uma coisa, será que eu faço? Será que não faço? Cara, vê, se for de Deus, faz. E Deus vai te dar resposta. Deus não vai te deixar sem resposta. Entende? Então, é o que eu venho nesse dia te falar. E quero profetizar na tua vida que a partir de hoje seus olhos sejam abertos, que os seus olhos espirituais sejam abertos, seus ouvidos espirituais sejam abertos, que a partir de hoje você comece a ouvir mais a voz do Espírito Santo, que ele venha falar contigo mais forte, e que a partir de hoje você venha entender mais aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Deus tem pedido para você entregar a Ele. Às vezes é o teu tempo, às vezes é um algo, mas entregue, vai valer a pena, vai valer a pena obedecer à voz do Senhor. Então, é o que eu venho te falar nesse momento. Deus te abençoe, que te guarde a cada dia mais. Que a partir de hoje você ouça a voz do Espírito Santo. Deixe seu like, curta, compartilha, comente, manda para a pessoa que está precisando ouvir essa palavra. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Deus abençoe.